A paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aí neste momento para mais um vídeo aí da nossa EBD. Vamos entrar aí na nossa 8ª lição, né? Se tratando aí da igreja, o corpo de Cristo. E nós vamos falar sobre uma matéria que a igreja, né? Muitas igrejas ainda usam, né? A questão da disciplina na igreja, né? A igreja tem que ter a sua disciplina, né? Ainda que muitos às vezes não aceitem as condições de disciplina da igreja, mas a igreja em si, ela precisa ter a sua disciplina, ter uma boa conduta, né? Para que Deus se faz presente, para que Deus venha se manifestar no seu culto, sua adoração, na sua liturgia. Então, nós vamos passar aqui a lição número 8, dia 25 de fevereiro de 2024. Vamos falar aqui da disciplina na igreja. Observa que durante esse trimestre nós estamos falando da igreja, né? O corpo de Cristo. O textual está baseado na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que diz: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, verso 5. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo, né? Essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está baseada no escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 13, que diz: E já vos esqueceste da exortação que argumenta conosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por fim, né? Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Porque aqueles na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas estes para nossos proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja
se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então está aqui a nossa leitura bíblica em classe, né? No escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 13. Você pode depois conferir aí na sua Bíblia. Nós temos aqui a nossa introdução, temos aqui o nosso primeiro texto, né? Que vai falar a necessidade da disciplina na igreja. Aí, primeiro ponto aí, vai mostrar um Deus santo. O segundo ponto, né, do primeiro texto, né, vai mostrar que a igreja também em si, né, por ser o corpo de Cristo, ela precisa também ser santa, né? E o terceiro ponto aqui do primeiro texto vai mostrar que quando a igreja não disciplina, quando a igreja não tem disciplina, o que acontece? Né? Ela se corrompe, né? O mundo a toma facilmente, né? Por quê? Porque não tem disciplina e o pecado toma conta, né, de uma igreja e não tem disciplina. Vamos aqui então falar um pouco do primeiro texto, né? Primeiro texto, a necessidade da disciplina na igreja. Deus é santo, né? Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Levíticos capítulo 11, verso 45, Deus disse: eu sou santo, né? Deus fala isso com Moisés: eu sou santo, né? Deus é santo e como tal deve ser reconhecido, né? Nós como igreja de Deus, né? Nós como servos de Deus, né? Como igreja, como corpo de Cristo, precisamos reconhecer a santidade do nosso Deus, né? E Jesus mostrou isso na oração, né? Na oração modelo, né? Oração modelo, onde ele disse aqui: Pai nosso, né? Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, até quando a gente vai orar, a gente precisa reconhecer a santidade de Deus. A gente precisa reconhecer que Deus, Ele é santo, tá? Está em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando Jesus começa a ensinar os discípulos, mostrar para os discípulos a oração modelo, reconhecer primeiro, né, a santidade de Deus, que Deus, Ele é santo. Está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando Deus se faz presente, né, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Né? Está em Lucas capítulo 5, versículo 8. Né? Quando o Senhor Jesus se apresentou a Pedro, né, reconheceu o seu pecado, né, e pediu que o Senhor Jesus se ausentasse dele por causa dos seus delitos de pecado, né? Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Olha só que responsabilidade para nós, igreja de Deus. A igreja de Deus, ela tem que ser santa. Quando deixamos de reconhecer a santidade de Deus, né? Quando deixamos de ser santo, o que acontece conosco? O que acontece com a igreja, né? Que não procura estar, reconhecer a santidade de Deus. O que acontece, tá? Quando o comportamento pecaminoso, tá, na vida do crente não é corrigido, é por isso que tem que ter disciplina. Tem que se corrigir. O membro faltoso, o membro que peca, o membro que erra, o membro que, né, foge dos ensinamentos bíblicos, sai da presença de Deus, ele tem que ser corrigido. Por que tem que ser corrigido? Né? Porque a santidade de Deus deixa de ser reconhecida, né? Já pensou uma igreja que vive no pecado, né?
aonde vai ter santidade, né? Então vamos ver aqui no segundo ponto que a igreja, ela é, por ter um Deus que é santo, né? Por ter um Deus que um dos seus atributos é santidade, então a igreja, ela precisa também ser santa, né? Deus é santo, né? Começa aqui essa parte do segundo ponto aqui, do primeiro texto. Deus é santo, e a igreja também deve ser o quê? Santo, né? E o versículo 16 do capítulo 1 da carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, da primeira carta do apóstolo Pedro, diz aqui: sede santos, porque eu sou santo. Isso é Deus usando Pedro, né? E Pedro escrevendo para a igreja da atualidade, né? Sede santo, porque eu sou santo, né? Esse é o versículo 16 do capítulo 1. E o versículo 15, se você ler aqui da carta do apóstolo Pedro, versículo 15, ele vai dizer o seguinte, ó: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira. Então a igreja precisa ser santa até na vossa maneira de viver. Ser santo no colégio, ser santo na igreja, ser santo em casa, ser santo no trabalho, na faculdade, né? Por onde passar, por onde estiver, vamos representar a igreja de Deus vivo, nós precisamos mostrar que somos santos, né? E mais na frente vamos ver realmente o significado desta palavra santo, tá? Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Olha só que responsabilidade que temos como igreja. Olha só a responsabilidade que temos como corpo de Cristo, né? Ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado, tá? Então, meu irmão, se somos igreja, se somos corpo de Cristo, somos santos, temos que ser separados. Separado de quê, presbítero? Separado de quê, professor? Né? Pode perguntar. Separado deste mundo, com as suas mazelas, separados do pecado, separados da prostituição, né? A igreja precisa, é consagrada, ela tem que estar a serviço sempre de Deus, né? Quando se trata de consagração, quando a gente lê lá a igreja, né? A gente vê a igreja do passado, vê os tabernáculos, vê o templo, né? A gente vê que todos os utensílios eram consagrados. Então, quando você consagra algo ao Senhor, você separa. Então tem que ser consagrado ao Senhor. Ana, quando teve Samuel, orou pelo seu filho, né, e prometeu que Samuel seria consagrado, Samuel seria separado para a obra de Deus. E quando ele parou de mamar, o que Ana fez como mãe? Ana pegou, separou ele e levou direto para o templo, para o sacerdote. Então ele foi consagrado já ali, né, para a obra do Senhor. Foi separado para a obra de tudo que é separado, né, é santo. Não pode ser tocado, ser consagrado ao Senhor, né? Então vemos aí a igreja é santa, a igreja é separada, a igreja não pode se compactuar com o mundo, a igreja não pode deixar que o mundo entre, ela tem que entrar no mundo, evangelizar, pregar a palavra, levar boas novas de salvação, pregar o evangelho, mas ela não pode deixar que o mundo entre nela, né? Isso aí, essa é a igreja de Deus. Quando a igreja não disciplina, o que acontece com essa igreja? Né? Quando a igreja não disciplina, não tem o ato de disciplinar, né? Tem pena, passa a mão por cima, né? O que acontece com essa igreja? Vamos ver. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também, tá? Está em 1 Coríntios capítulo 6,
Verso 19. A santidade faz parte da identidade do cristão. Olha só que responsabilidade. A santidade faz parte da identidade do cristão. Está em Efésios capítulo 1, versículo 1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente, mundano ou carnal, né? É aquele crente que não está nem aí pelo que se ensina, não está aí pela doutrina da igreja, não está nem aí, tá? Este crente é um crente mundano e carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano, né? Vimos que ser santo é ser consagrado, ser santo é ser separado. Mas quando você se desvia do caminho de Deus, quando você desobedece, né? Você deixa de ser santo, você deixa de ser consagrado e se torna então um profano. É isso aqui que nós estamos aqui aprendendo. Aí o que acontece, né, com o profano? Ou uma igreja que se afasta, ou uma igreja que se desvia, uma igreja que prega santidade, mas não é santa, uma igreja que prega consagração, prega ser consagrado, mas não é consagrado. O que acontece? Tá? É uma igreja que não disciplina seus membros, torna-se mundana, é uma igreja mundana, é uma igreja que o mundo toma conta, tá? Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, né? Vai falar da igreja de Tiatira, não é verdade? A igreja de Tiatira, que era uma igreja, tá? E tolerava Jezabel, tolerava a prostituição, era Jezabel quem ensinava, né? Você lendo lá o capítulo 3, o versículo 19, você vai ver uma igreja que abriu as portas para o mundo, tá? Então está aí o nosso primeiro ponto, tá? O nosso primeiro texto, já aqui o nosso vídeo, tá? Eu vou mudar um pouquinho aqui a posição, que os irmãos vão começar a oração, e a gente vai aqui para a nossa salinha aqui de professores aqui, tá? E vai ficar melhor para nós aqui conversarmos, tá? O segundo ponto e o terceiro ponto, tá bom? Vou mudar essa salinha aqui. Vai ficar melhor aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Um minutinho, dá licença. Aleluia, glória a Deus. Voltei aqui para a gente fazer a segunda parte, tá? Segundo ponto aqui da nossa lição, que vai falar do propósito, o propósito da disciplina, né? Então o segundo texto, né? Segundo texto, vai falar do propósito da disciplina. Qual o propósito da disciplina? O primeiro ponto aqui vai falar o propósito da disciplina é manter a honra de Cristo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai falar que o propósito da disciplina bíblica é frear o comportamento pecaminoso, tá? Frear você sabe que é parar, né? O comportamento pecaminoso. Não pode haver pecado na igreja de Cristo. E esse é o propósito da disciplina bíblica, tá? Terceiro ponto aqui da disciplina bíblica, tá? O propósito da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado. A igreja
jamais ela pode tolerar o pecado. Tá? Isso tem que disciplinar. O membro errou, tá? O membro falhou, seja ele pastor, seja ele presbítero, seja ele evangelista, seja ele um grande dizimista, seja ele, né? Ele precisa ser punido, ele precisa passar pela disciplina, até porque para que ele possa se corrigir. E quando volta com mais autoridade na palavra de Deus, tá? Então, o terceiro ponto aqui do propósito da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado. São esses 3 pontos aí, no segundo texto, o propósito da disciplina bíblica. Primeiro, é manter a honra de Cristo, né? Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Olha só o perigo aí. Então o obreiro, a igreja tem que tratar, para que Cristo não seja desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, né? Aqui o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, Romanos capítulo 2, verso 24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ser uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo, tá? Está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Então aqui o apóstolo Paulo fala de um membro, tá? Que ele foi flagrado, tá? no pecado, tá? E foi levado à igreja para que a igreja pudesse tomar, né, as suas medidas completas. E o apóstolo Paulo, ele não tolerava o pecado na igreja, e por isso ele passa para nós aqui, tá? Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 e 34, e Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15. Tá? Então está aí o primeiro propósito da disciplina bíblica, tá? Manter a honra de Cristo. A igreja é para honrar Cristo. Como falamos anteriormente, a igreja é para ser santa, tá? A igreja é para ser separada. A igreja é para ser consagrada a Cristo, né? E não dar expansão para o pecado. Pecado na igreja não pode existir, tá? O segundo ponto aqui do propósito da disciplina bíblica, tá? Da disciplina, é frear o comportamento pecaminoso. É para frear o comportamento pecaminoso, tá? Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, tá? O apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouco mais de fermento que você bota, se você não botar na quantidade, ela estraga toda a massa, né? Então um pecadinho, um pecado, não tem importância não, isso aí, Deus perdoa um pecadinho, não vai nessa não, um pecadinho, tá? É um pouco a mais de fermento que entra na massa, que é a igreja, o corpo de Cristo, e ele pode levedar, né, e contaminar toda a igreja. Então tem que ser tirado,
A gente vê que Deus ele corrige, né, desde o princípio lá com o povo hebreu. Quando a gente olha lá o livro de Levítico, né, não, o livro de Juízes, a gente observa, a gente aprende que Moisés, ao partir, né, quando Deus o colheu, Deus mesmo mandou que Moisés preparasse quem? Preparasse Josué para assumir o povo, né? Para assumir aquele povo que estava indo em destino a Canaã, né? E assim Moisés fez, preparou Josué, e quando Moisés, né, morreu, Josué assumiu o povo e levou o povo, né? Josué não prepara ninguém, deixou ninguém preparado para continuar a caminhada, né? E morreu também, claro, ninguém vai ficar para a semente, né? E o povo ficou de repente sem um chefe, né? Sem um líder, sem alguém para orientá-lo, né? E Deus assumiu esta nação, aleluia. Deus assumiu este povo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vamos aprender que durante o livro de Juízes, né, o governo do povo de Deus, o governo dos hebreus era teocrático. Era o próprio Deus que governava o povo. Então o povo entrou no caminho, então o povo estava no caminho certo, não é verdade? É o próprio Deus que estava governando o povo, mas não, bem diferente. Enquanto o povo estava no caminho, enquanto o povo estava na obediência, Deus estava abençoando, Deus estava no comando, né? Quando o povo se desviava, né, do caminho, quando o povo saía do caminho, né, Deus também controlava, Deus mandava alguém para açoitar o povo, né? E se você ler todo o livro de Juízes, todo esse livro histórico que é o livro de Juízes, você vai ver, né? O povo se arrepende, Deus tira o castigo. Quando o povo se arrepende, Deus manda um juiz, né, para cuidar do povo. Aí o povo se rebeleia, Deus manda um rei, né, para açoitar o povo, para que o povo entre no caminho, e assim sucessivamente. Então, todos o livro de Juízes você vai ver Deus governando o povo, até chegar a Moisés, quando o povo não aceita mais, né, ser governado por Deus, não aceita mais o governo teocrático e pede que Samuel dê a eles um rei, né? E Samuel ora a Deus, pede ao Senhor, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Ficou desorientado, de repente, sem saber o que fazer, porque o povo estava sendo governado pelo próprio Deus, o governo era teocrático, né, por Deus, e o povo agora não queria mais ser governado por Deus, o povo queria um rei. E Samuel orou a Deus e Deus mandou que ele consagrasse um rei, né? Eles querem um rei, que eles querem ser uma nação absoluta, mas Samuel explicou o que poderia acontecer, tá? Mas eles quiseram assim mesmo ser governados pelo rei. E Deus deu a eles o que eles pediram. Deus dá. Mesmo às vezes na desobediência, Deus nos dá algo, tá? Não é, de repente não vamos ter sucesso, estamos fugindo da orientação e da graça de Deus. Mas quando Deus dá, né? Pedimos para Deus, quando Deus dá, porque pedimos e é da vontade dele, faça, Senhor, a tua vontade. Se for, Senhor, a tua vontade eu quero, Senhor, eu preciso. Aí você vai ser bem sucedido, né? E Deus deu o rei Saul, né, ao povo hebreu, né, ao povo judeu. E a gente vê que a princípio foi bom, mas depois começou o povo a sofrer. Mas deixa para lá, nós estamos falando aqui a questão de doutrina, né, a questão da disciplina, né, a questão da correção. Então, tá? O propósito da disciplina bíblica é frear o comportamento pecaminoso, tá? Lemos aqui
tá? No propósito, esse propósito. E o terceiro ponto aqui é o propósito da doutrina, da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado. Olha aqui que coisa. Não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo o quê? A igreja, né? O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto, né? Por causa do pecado que estava havendo, querendo tomar conta, querendo crescer dentro da igreja, né? Acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará, né? Quando não se há prática de ensinamentos de disciplina, né? Disciplina bíblica, a igreja fracassa, né? Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela, tá? Então, a igreja em si, né, não pode tolerar o pecado, nem dentro e nem fora, tá? O crente, a igreja de Deus, já tem que ser santa, tem que ser separada e não pode, tá, tolerar o pecado, tá? Que o pecado ele nos afasta de Deus. Era o que acontecia com o povo de Israel quando a gente lê lá o livro de Juízes, né? O que acontecia? Eles pecavam, desobedeciam, né? Então Deus se afastava, Deus deixava por conta dos reis da terra, né? Quando eles reconheciam o poder de Deus, reconhecia Deus, aí Deus mandava um socorro para eles, né? Deus levantava um juiz para defendê-los. É assim que acontece, tá? Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Tá? Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que eu falei anterior, essa igreja de Tiatira, tá? Eles já toleravam Jezabel, tá? Se consideram uma profetisa da igreja, mas ensinavam engano, tá? Ensinava prostituição, tá? E comia do sacrifício, né, de idolatria. Então a igreja de Tiatira, ela estava nesse caminho. E Jesus aqui chama a atenção do anjo da igreja, né? E a gente sabe que o anjo da igreja é o pastor, né? A gente diz, sempre fala que é o pastor, o presidente, ele é o anjo da igreja. Ser anjo é ser o guardador, tá? É aquele homem, é aquela pessoa que Deus chamou, que vai prestar conta a Deus, tá? Ele tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, ele vai prestar conta a Deus, tá? Pelos atos, pelos fatos da condição da igreja. Por isso ele tem que corrigir, ele tem que disciplinar os membros faltosos. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Então, está aí para nós esse segundo texto falando do propósito da disciplina bíblica, tá? Vamos aqui para encerrar, vamos falar das formas de disciplina bíblica, as formas, né? As formas de disciplina bíblica. No primeiro ponto aqui vai dizer a disciplina como modo de correção, né? Disciplina, 90 dias, 30 dias, 1 ano, né? 6 meses, né? Meu tempo de menino, então era jovem, logo assim como me tornei membro da igreja, né? Eu me lembro muito bem que a disciplina para um obreiro, né? Quando o obreiro errava, né? Era no mínimo 1 ano,
para ele voltar a ser obreiro. Já o membro da igreja é de 3 meses a 6 meses. Como o obreiro ele conhece, ele sabe, ele está sempre em reunião, ele está sempre em estudo com o pastor da igreja, então ele sabe as normas da igreja. Então, se ele errar, se ele errasse, era um ano para ele voltar a ser o obreiro da igreja, Esse é o meu tempo que eu era mais jovem, que eu era menino, adolescente na igreja. Hoje está um pouco mudada, mas no meu tempo de menino a igreja era desse jeito. Você tinha que ser igreja, você tinha que ser santo, você tinha que ser separado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a correção, ela é importantíssima para uma igreja que é santa. Diz aqui, as escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos, Correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão, Porque o filho há a quem o pai, porque que filho há a quem o pai não corrige? Está em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigido em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um abastado e não de um filho, Quando não se é corrigido, ele é um filho abastado, Porque não é corrigido e não foi disciplinado, não aceitou a disciplina da igreja. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Então a disciplina é para levar aquele que pecou, aquele que errou, a restauração, a se restaurar, ou a se reconciliar. Ele tem que reconhecer o erro dele, aonde ele errou, aonde ele pecou, e voltar, Está em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Vemos aí o primeiro ponto, a disciplina como um modo de correção. Segundo ponto, a disciplina como forma de restauração, Restauração, a palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhar, significa na verdade restaurar. É usada em Mateus capítulo 4, versículo 21, para se referir aos reparos, remendos das redes de pesca. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo. A igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso a comunhão. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 e 8. O terceiro ponto aqui, para encerrar aqui, o terceiro texto, falando das formas de disciplina bíblica. O terceiro ponto é falar da disciplina como modo de exclusão. Aí são aquela questão que não tem jeito. O membro não quer se restaurar, a pessoa não quer obedecer, as ordens, obedecer a Bíblia, obedecer os ensinamentos do seu pastor, obedecer os ensinamentos da sua igreja. Então, de qualquer maneira, a gente usava uma palavra exclusão, excluída. Aqui na revista que apareceu exclusão, mas é uma palavra até
proibida, né? Hoje se fala desligar, né? Desligado. E a Bíblia também fala de desligamento, né? Até o próprio Jesus disse que aquele que se desligar na terra será desligado no céu. Olha que responsabilidade aí. Glória a Deus. De repente você que está me assistindo aí, né? Está triste com alguma coisa, está aborrecido com alguma coisa na igreja, né? Está pensando em se desligar da igreja, está pensando a entregar o seu cartão de membro, né? Aqui o comentarista fala exclusão. E por um bom tempo a gente, nosso ministério sempre usava exclusão. Mas hoje é desligar. E a Bíblia não fala exclusão, a Bíblia fala desligar, né? Desligamento. O próprio Jesus disse que aquele que se desligar na terra será desligado no céu. Então, meu irmão, meu querido ouvinte, meu querido irmão, louvado seja o nome do Senhor. Se conserte, aleluia, se conserte com o Senhor, não se desvia não entrega seu cartão não, converse com o seu pastor, procure o seu pastor, aleluia, procure o seu líder, conversa com ele, não se desvie não, aleluia, porque se o teu pastor se desligar aqui da membresia da igreja, você vai ser desligado no céu, e Jesus está voltando, Jesus vem, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como vai ser, o que vai ser de mim, se eu estiver desligado, né, da membresia da igreja, né, se eu estiver sem conexão com o céu, se eu estiver desligado do céu, que foi Jesus que disse que aquele que for desligado na terra, será desligado no céu, né? Então vamos pensar nisso aí, e nos segurar o nosso passaporte, porque Jesus vem, e não demora, os sinais estão se cumprindo dia após dia, então não é vantagem você, por qualquer circunstância, estar pedindo seu desligamento da igreja não, glória a Deus, você é igreja, você é noiva, como nós estamos no ano passado, você é eleita de Jesus, você é eleita de Deus, somos eleitos de Deus, somos igreja de Deus, somos noiva de Cristo, aleluia, somos corpo de Cristo, como nós estamos estudando. Louvado seja o nome do Senhor. E um corpo, se você se desliga, quando você machuca com uma parte do corpo, todo o corpo sente, né? Pare e pense. Glória a Deus, se restaure, se conserte, você que está afastado dos caminhos do Senhor, tem deixado, né, de fazer parte dessa igreja que vai morar no céu. Pensa nisso, pensa nessas palavras de Jesus. Quem se desligar na terra será desligado no céu. Você pode continuar cantando, você pode continuar falando em mistério com Deus, você pode continuar, de repente, pregando, né? Você pode continuar, mas você está desligado da igreja, você está desligado no céu. Foi o próprio Jesus que ensinou isso, que quem se desligar na terra será desligado no céu. É a exclusão. Louvado seja o nome. Por quê? Porque pecou, desobedeceu, né, a palavra de Deus. Louvado seja o nome. Vamos aqui para encerrar, tá? Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, né? O apóstolo Paulo falando com esse membro que estava em desobediência. Tira de entre vós. Jesus disse que o machado está posto, né, na árvore. Toda não der fruto, se não der fruto, é cortada e lançada no fogo. É a disciplina, né? É cortado e lançado. Todo galho que não der fruto é cortado e lançado no fogo. Jesus, ele é o tronco principal. Jesus, ele é a árvore principal. Louvado seja o nome do Senhor. E ele quer que nós damos fruto, né? Então aqui o apóstolo Paulo manda que a igreja de Corinto tira este membro faltoso e chama-o de iníquo, tá? Nesse caso,
há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão, tá? Afastamento da comunhão quando você passa por uma disciplina aí de 3 meses, 6 meses, né? De 1 ano, no caso do obreiro, né? Esse aí é o afastamento. Mas quando você é desligado, tá? Você, né? Como diz a exclusão, é desligado mesmo. Aí você tem que voltar, levantar suas mãos cansadas. Eu estou voltando para Jesus. Preciso voltar para Jesus hoje. Aí você volta, né? Vai tirar aqui, né, o seu tempo de prova, né? São quando a pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor volta, faz sinal de aceitação, volta para os caminhos do Senhor, né? Ele tem um espaço aí de 3 meses para ir, né, se refazer, para ir voltar a sua comunhão. São 3 meses. Depois então o pastor, ele vai ao pastor, conversa com o pastor, e o pastor dá o direito a ele de comunhão junto à igreja. E que pensam que é, né? Quando aquele crente que está afastado volta à comunhão com o Senhor, tá? E não apenas um afastamento da comunhão, tá? O desligamento ou a exclusão, tá? Exclusão mesmo, tem que voltar para Jesus, tá bom? Se você foi excluído, se você foi desligado da comunhão da igreja, você precisa voltar. A hora é essa. Jesus vem, tá? Não demora, Jesus vem. Agora você que está afastado dos caminhos do Senhor precisa voltar, tá? Porque o que está desligado na terra está desligado no céu. Para você se ligar no céu, para você estar com o seu nome escrito no livro da vida, para você estar com o seu passaporte garantido para encontrar com Jesus, você precisa estar ligado à sua igreja. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nessa noite, aleluia, no decorrer desta lição, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Alabanda e calacebe, andarachega. Oh, aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Deus está falando com alguém através desta palavra, meu irmão. Deus está falando com você. Não rejeita, volta para Jesus hoje. Os sinais estão aí, os sinais estão se cumprindo. Eu estava falando hoje no meu trabalho, quando alguém falava sobre guerra, falava sobre os acontecimentos, eu falava assim, isso aí são sinais característicos da vinda de Jesus, essa briga que está aí, essa guerra. Jesus disse que no fim dos tempos haveria fome, era irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. Oh, Jesus, aleluia. E não é o que nós estamos vendo aí, esta briga desenfreada, e parece que não vai parar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é porque Jesus está voltando e a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Não rejeite essa oportunidade, meu querido irmão. Não rejeite essa oportunidade, minha querida irmã. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Aleluia. Você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, o momento é esse. Louvado seja o nome do Senhor. E através desta lição, Deus está falando com você. Louvado seja Deus. Vamos aqui, está em Mateus capítulo 18, versículo 18. Vai falar daquele que está ligado na terra, está ligado no céu. Desligado na terra, está desligado no céu. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Mateus capítulo 18, versículo 17, quando ele é desligado da igreja, volta novamente a ser gentil e publicano. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído. Por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte, tá? Volte para Jesus hoje, meu querido.
Você não é crente, Deus tem falado no seu coração, aceita Jesus como teu Salvador. Tá? Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E é só Ele quem dá o passaporte para que você possa morar, entrar nos céus pelas portas, na cidade santa. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Eu sinto Deus falando com você através dessa lição. Eu sinto Deus falando na minha vida, falando comigo através dessa lição. Oh glória, eu creio que você está sendo alcançado, né, por esta palavra, por esta lição, que é de tão grande importância para a nossa vida, sobre a disciplina na igreja. O Pai ama, tá? O Pai corrige o Filho que ama. O nosso Deus não é diferente, o nosso Deus nos ama, o nosso Deus, Ele te ama, por isso Ele nos corrige. Vamos aqui à conclusão para a gente encerrar, que eu preciso de voltar ali para a oração. Nossa igreja está encerrando amanhã, tá, a oração, a campanha de oração pelo trabalho evangelístico que vamos realizar, e eu preciso orar um pouquinho com eles ali. Estou aqui na igreja, na minha sala aqui de professores, fazendo esse vídeo para você. Hoje eu estou na minha sala de professor. Glória a Deus. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco. Aqui não tem ninguém não, que eu estou sozinho, mas eu vou mostrar para vocês a minha sala de professores, que funciona a classe das irmãs. Depois a gente passa para a aula. Então vamos aqui à conclusão. Nesta lição vimos o valor da disciplina cristã, sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus, quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Uma igreja que não tem disciplina, uma igreja que ignora a disciplina, ela perde o cheiro de Cristo. Aleluia. Ela perde o cheiro da rosa de Saron. Por quê? Porque perdeu a disciplina, né? Perdeu a disciplina, perdeu esse contato com Cristo e se compactuou, né? Se entregou ao mundo, se entregou ao Egito, se entregou, né, lá para o inimigo, né? Para o oposto de Cristo, que é Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós somos a igreja disciplinada, temos disciplina, né? Nós temos o bom cheiro de Cristo, nós temos o bom cheiro da rosa de Saron. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, não se desvie, fique firme, segura com força esse passaporte, tá? Que custou caro, porque custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Deus abençoe a sua vida, tá? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Logo após eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha sala aqui, onde eu estou ministrando esse vídeo para vocês, nesse momento, tá? Eu quero mostrar um pouquinho da sala aqui, tá bom? E fiquem todos com Deus, na paz e na graça do Senhor Jesus. E um convite para você: não falte a EBD domingo, que domingo vamos falar, tá? Eu aqui fiz um relato rápido, um resumo da lição, mas o professor não tem mais tempo para falar com você sobre a disciplina da igreja. Então é importante que você não falte a aula domingo. Deus tem um encontro marcado com você na EBD. Aleluia. Deus tem um encontro marcado. Presta atenção, escuta o que eu estou falando, o que eu falo com você através da palavra de Deus. Deus tem um encontro marcado e Deus tem uma bênção toda especial para você na EBD. Portanto, não falte. Quero orar com você. Amado e soberano Deus, Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, muito obrigado, Jesus, por este momento. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, Senhor, por esta aula.
Senhor, por falar aqui, Senhor, de disciplina, Senhor, da tua igreja, Senhor. Que eu possa, ó Deus, usar os teus servos professores, ó Deus, nesta EBD, Senhor, para falar ao coração, Senhor, da tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor, ao estudar, Senhor, esta lição. Pai, abençoa, meu Deus, os meus 48 inscritos, Senhor, nesse canal, Senhor, que vão assistir esta aula. Jesus, Senhor, possa continuar abençoando. Senhor, derramando, Senhor, chuva serote, aleluia. Derramando chuva de bênção, Senhor, sobre cada um dos teus filhos que vão assistir este vídeo, Senhor, vão assistir esta aula, Senhor. Eu creio, Senhor, da prosperidade, da bênção. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Senhor, que coração triste, que o Senhor possa dar alegria. Senhor, se existe alguém, Senhor, que está, Senhor, pensando em se desviar, Senhor, da tua presença, dos teus caminhos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor Deus, falar nesse alto, Senhor, esse coração, Senhor. Derrama a tua bênção, derrama a chuva de bênção sobre os corações, Senhor, que vão assistir este vídeo. Eu creio, Senhor, na bênção, Senhor, eu creio na tua graça, creio na tua unção, Senhor, nas tuas poderosas mãos. A vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Agradecido a ti por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Vou passar aqui um pouquinho para vocês aqui, tá? A nossa sala de aula, para vocês conhecerem essa sala aqui, tá? Eu uso ela como sala dos professores, mas depois as irmãs, tá? Nossas professoras das irmãs, elas assumem aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a nossa salinha de aula, tá? Os professores aqui no domingo se assentam aqui, tá? E a gente ministra a aula e ó. Essa é a nossa salinha. Hoje eu estou ministrei o estudo aqui sobre a disciplina na nossa salinha de professores, no nosso quadrinho. Está meio ruimzinho, tem que trocar, mas Deus vai nos dar graça, a gente vai trocar, botar um quadro melhor, né? Em nome de Jesus. Esta aqui é a nossa salinha que temos, nossa salinha que temos aqui, tá bom? Deus tem nos abençoado grandemente aqui todos os domingos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aí, neste momento, para mais um vídeo aí da nossa EBD. Vamos entrar aí na nossa 8ª lição, né? Se tratando aí da igreja, o corpo de Cristo. E nós vamos falar sobre uma matéria que a igreja, né? Muitas igrejas ainda usam, né? A questão da disciplina na igreja, né? A igreja tem que ter a sua disciplina, né? Ainda que muitos às vezes não aceitem as condições de disciplina da igreja, mas a igreja em si, ela precisa ter a sua disciplina, ter uma boa conduta, né? Para que Deus se faz presente, para que Deus venha se manifestar no seu culto, sua adoração, na sua liturgia. Então, nós vamos passar aqui a lição número 8, dia 25 de fevereiro de 2024. Vamos falar aqui da disciplina na igreja. Nós observa que durante esse trimestre nós estamos falando da igreja, né? O corpo de Cristo. O textual está baseado na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que diz: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido.
Hebreus capítulo 12, verso 5. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo, né? Essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está baseada no escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 13, que diz: E já vos esqueceste da exortação que argumenta conosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por fim, né? Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Porque aqueles na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas estes para nossos proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então está aqui a nossa leitura bíblica em classe, né? Do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 13. Você pode depois conferir aí na sua Bíblia. Nós temos aqui a nossa introdução, temos aqui o nosso primeiro texto, né? Que vai falar a necessidade da disciplina na igreja. Aí, primeiro ponto aí, vai mostrar um Deus santo. O segundo ponto, né, do primeiro texto, né, vai mostrar que a igreja também em si, né, por ser o corpo de Cristo, ela precisa também ser santa, né? E o terceiro ponto aqui do primeiro texto vai mostrar que quando a igreja não disciplina, quando a igreja não tem disciplina, o que acontece? Né? Ela se corrompe, né? O mundo a toma facilmente, né? Por quê? Porque não tem disciplina e o pecado toma conta, né, de uma igreja e não tem disciplina. Vamos aqui então falar um pouco do primeiro texto, né? Primeiro texto, a necessidade da disciplina na igreja. Deus é santo, né? Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Levíticos capítulo 11, verso 45, Deus disse: eu sou santo, né? Deus fala isso com Moisés: eu sou santo, né?
Deus é santo e como tal deve ser reconhecido, né? Nós como igreja de Deus, né? Nós como servos de Deus, né? Como igreja, como corpo de Cristo, precisamos reconhecer a santidade do nosso Deus, né? E Jesus mostrou isso na oração, né? Na oração modelo, né? Oração modelo, onde ele disse aqui: Pai nosso, né? Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, até quando a gente vai orar, a gente precisa reconhecer a santidade de Deus. A gente precisa reconhecer que Deus, Ele é santo, tá? Está em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando Jesus começa a ensinar os discípulos, mostrar para os discípulos a oração modelo, reconhecer primeiro, né, a santidade de Deus, que Deus, Ele é santo. Está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando Deus se faz presente, né, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Né? Está em Lucas capítulo 5, versículo 8. Né? Quando o Senhor Jesus se apresentou a Pedro, né, reconheceu o seu pecado, né, e pediu que o Senhor Jesus se ausentasse dele por causa dos seus delitos de pecado, né? Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Olha só que responsabilidade para nós, igreja de Deus. A igreja de Deus, ela tem que ser santa. Quando deixamos de reconhecer a santidade de Deus, né? Quando deixamos de ser santo, o que acontece conosco? O que acontece com a igreja, né? Que não procura estar, reconhecer a santidade de Deus. O que acontece, tá? Quando o comportamento pecaminoso, tá, na vida do crente não é corrigido, é por isso que tem que ter disciplina. Tem que se corrigir. O membro faltoso, o membro que peca, o membro que erra, o membro que, né, foge dos ensinamentos bíblicos, sai da presença de Deus, ele tem que ser corrigido. Por que tem que ser corrigido? Né? Porque a santidade de Deus deixa de ser reconhecida, né? Já pensou uma igreja que vive no pecado? Né? Aonde vai ter santidade? Né? Então vamos ver aqui no segundo ponto que a igreja, ela por ter um Deus que é santo, né? Por ter um Deus que um dos seus atributos é santidade, então a igreja, ela precisa também ser santa, né? Deus é santo, né? Começa aqui essa parte do segundo ponto aqui, do primeiro texto. Deus é santo, e a igreja também deve ser o quê? Santa, né? E o versículo 16 do capítulo 1 da carta do apóstolo Pedro, da primeira carta do apóstolo Pedro, diz aqui: sede santos, porque eu sou santo. Isso é Deus usando Pedro, né? E Pedro escrevendo para a igreja da atualidade, né? Sede santo, porque eu sou santo, né? Esse é o versículo 16 do capítulo 1. E o versículo 15, se você ler aqui da carta do apóstolo Pedro, versículo 15, vai dizer o seguinte, ó: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira. Então a igreja precisa ser santa até na vossa maneira de viver. Ser santo no colégio, ser santo na igreja, ser santo em casa, ser santo no trabalho, na faculdade, né? Por onde passar, por onde estiver, vamos representar a igreja de Deus vivo, nós precisamos mostrar que somos santos, né? E mais na frente vamos ver realmente o significado desta palavra santo, tá? Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que
ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Olha só que responsabilidade que temos como igreja. Olha só a responsabilidade que temos como corpo de Cristo, né? Ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado, tá? Então, meu irmão, se somos igreja, se somos o corpo de Cristo, somos santos, temos que ser separados. Separado de quê, presbítero? Separado de quê, professor? Né? Pode perguntar, separado deste mundo, com as suas mazelas, separados do pecado, separados da prostituição, né? A igreja precisa, é consagrada, ela tem que estar a serviço sempre de Deus, né? Quando se trata de consagração, quando a gente lê lá a igreja, né? A gente vê a igreja do passado, vê os tabernáculos, vê o templo, né? A gente vê que todos os utensílios eram consagrados. Então, quando você consagra algo ao Senhor, você separa. Então tem que ser consagrado ao Senhor. Ana, quando teve Samuel, orou pelo seu filho, né, e prometeu que Samuel seria consagrado, Samuel seria separado para a obra de Deus. E quando ele parou de mamar, o que Ana fez como mãe? Ana pegou, separou ele e levou direto para o templo, para o sacerdote. Então ele foi consagrado já ali, né, para a obra do Senhor. Foi separado para a obra de tudo que é separado, né, é santo. Não pode ser tocado, ser consagrado ao Senhor, né? Então vemos aí a igreja é santa, a igreja é separada, a igreja não pode se compactuar com o mundo. A igreja não pode deixar que o mundo entre. Ela tem que entrar no mundo, evangelizar, pregar a palavra, levar boas novas de salvação, pregar o evangelho. Mas ela não pode deixar que o mundo entre nela, né? Isso aí, essa é a igreja de Deus. Quando a igreja não disciplina, o que acontece com essa igreja? Né? Quando a igreja não disciplina, não tem o ato de disciplinar, né? Tem pena, passa a mão por cima, né? O que acontece com essa igreja? Vamos ver. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também, tá? Está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. A santidade faz parte da identidade do cristão. Olha só que responsabilidade, a santidade faz parte da identidade do cristão. Está em Efésios capítulo 1, versículo 1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente, mundano ou carnal, né? É aquele crente que não está nem aí pelo que se ensina, não está aí pela doutrina da igreja, não está nem aí, tá? Este crente é um crente mundano e carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano, né? Vimos que ser santo é ser consagrado, ser santo é ser separado. Mas quando você se desvia do caminho de Deus, quando você desobedece, né, você deixa de ser santo, você deixa de ser consagrado e se torna então um profano. É isso aqui que nós estamos aqui aprendendo. Aí o que acontece, né, com o profano? Ou uma igreja que se afasta, ou uma igreja que se desvia, uma igreja que prega santidade, mas não é santa, uma igreja que prega consagração, prega ser consagrado, mas não é consagrado. O que acontece? Tá? É uma igreja que não disciplina seus membros, torna-se mundana, é uma igreja mundana, é uma igreja que o mundo toma conta, tá? Está em Apocalipse capítulo 3,
versículo 19, né? Vai falar da igreja de Tiatira, não é verdade? A igreja de Tiatira, que era uma igreja, tá? E tolerava Jezabel, tolerava a prostituição. Era Jezabel quem ensinava, né? Você lendo lá o capítulo 3, e o versículo 19, você vai ver uma igreja que deixou, abriu as portas para o mundo, tá? Então tá aí o nosso primeiro ponto, tá? O nosso primeiro texto, já aqui o nosso vídeo, tá? Eu vou mudar um pouquinho aqui a posição, que os irmãos vão começar a oração, e a gente vai aqui para nossa salinha aqui de professores aqui, tá? E vai ficar melhor para nós aqui conversarmos, tá? O segundo ponto e o terceiro ponto, tá bom? Vou mudar essa salinha aqui, vai ficar melhor aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Um minutinho, dá licença. Aleluia, glória a Deus. Voltei aqui para a gente fazer a segunda parte, tá? Segundo ponto aqui da nossa lição, que vai falar do propósito, o propósito da disciplina, né? Então o segundo texto, né? Segundo texto, vai falar do propósito da disciplina. Qual o propósito da disciplina? O primeiro ponto aqui vai falar o propósito da disciplina é manter a honra de Cristo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai falar que o propósito da disciplina bíblica é frear o comportamento pecaminoso, tá? Frear você sabe que é parar, né? O comportamento pecaminoso. Não pode haver pecado na igreja de Cristo. E esse é o propósito da disciplina bíblica, tá? Terceiro ponto aqui da disciplina bíblica, tá? O propósito da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado. A igreja jamais ela pode tolerar o pecado, tá? Isso tem que disciplinar. O membro errou, tá? O membro falhou, seja ele pastor, seja ele presbítero, seja ele evangelista, seja ele um grande dizimista, seja ele, né? Ele precisa ser punido, ele precisa passar pela disciplina, até porque para que ele possa se corrigir, e quando volta com mais autoridade na palavra de Deus, tá? Então o terceiro ponto aqui do propósito da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado. São esses três pontos aí no segundo texto, o propósito da disciplina bíblica. Primeiro é manter a honra de Cristo, né? Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Olha só o perigo aí. Então o obreiro, a igreja tem que tratar, para que Cristo não seja desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, né? Aqui o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, Romanos capítulo 2, verso 24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ser uma resposta
uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo, tá? Está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Então aqui o apóstolo Paulo fala de um membro, tá? Que foi flagrado, tá? No pecado, tá? E foi levado à igreja para que a igreja pudesse tomar, né, as suas medidas completas. E o apóstolo Paulo, ele não tolerava o pecado na igreja, e por isso ele passa para nós aqui, tá? Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 e 34, e Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15, tá? Então está aí o primeiro propósito da disciplina bíblica, tá? Manter a honra de Cristo. A igreja é para honrar Cristo. Como falamos anteriormente, a igreja é para ser santa, tá? A igreja é para ser separada. A igreja é para ser consagrada a Cristo, né? E não dar expansão para o pecado. Pecado na igreja não pode existir, tá? O segundo ponto aqui do propósito da disciplina bíblica, tá? Da disciplina, é frear o comportamento pecaminoso. É para frear o comportamento pecaminoso, tá? Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, tá? Posso prova dizer: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouco mais de fermento que você bota, se você não botar na quantidade, né, ele estraga toda a massa, né? Então um pecadinho, um pecado não tem importância não, isso aí Deus perdoa um pecadinho, não é nessa não. Um pecadinho, tá? É um pouco a mais de fermento que entra na massa, que é a igreja, o corpo de Cristo. E ele pode levedar, né, e contaminar toda a igreja. Então tem que ser tirado. Tem que ser tirado. A gente vê que Deus, ele corrige, né, desde o princípio lá com o povo hebreu. Quando a gente olha lá o livro de Levítico, né, não, o livro de Juízes, a gente observa, a gente aprende que Moisés, ao partir, né, quando Deus o colheu, Deus mesmo mandou que Moisés preparasse quem? Preparasse Josué para assumir o povo, né? Para assumir aquele povo que estava indo em destino a Canaã, né? E assim Moisés fez, preparou Josué, e quando Moisés, né, morreu, Josué assumiu o povo e levou o povo, né? Josué não prepara ninguém, deixou ninguém preparado para continuar a caminhada, né? E morreu também, claro, ninguém vai ficar para a semente, né? E o povo ficou de repente sem um chefe, né? Sem um líder, sem alguém para orientá-lo, né? E Deus assumiu esta nação, aleluia. Deus assumiu este povo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vamos aprender que durante o livro de Juízes, né, o governo do povo de Deus, o governo dos hebreus, era teocrático. Era o próprio Deus quem governava o povo. Então o povo entrou no caminho, então o povo estava no caminho certo, não é verdade? É o próprio Deus que estava governando o povo, mas não, bem diferente. Enquanto o povo estava no caminho, enquanto o povo estava na obediência, Deus estava abençoando, Deus estava no comando, né? Quando o povo se desviava, né, do caminho, quando o povo saía
no caminho, né? Deus também controlava, Deus mandava alguém para açoitar o povo, né? E se você ler todo o livro todo o livro de Juízes, todo esse livro histórico que é o livro de Juízes, você vai ver, né? O povo se arrepende, Deus tira o castigo. Quando o povo se arrepende, Deus manda um juiz, né, para cuidar do povo. Aí o povo se rebeleia, Deus manda um rei, né, para açoitar o povo, para que o povo entre no caminho, e assim sucessivamente. Então, todos o livro de Juízes você vai ver Deus governando o povo, até chegar a Moisés, quando o povo não aceita mais, né, ser governado por Deus, não aceita mais o governo teocrático e pede que Samuel dê a eles um rei, né? E Samuel ora a Deus, pede ao Senhor, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Ficou desorientado, de repente, sem saber o que fazer, porque o povo estava sendo governado pelo próprio Deus, o governo era teocrático, né, por Deus, e o povo agora não queria mais ser governado por Deus, o povo queria um rei. E Samuel orou a Deus e Deus mandou que ele consagrasse um rei, né? Eles querem um rei, que eles querem ser uma nação absoluta, mas Samuel explicou o que poderia acontecer, tá? Mas eles quiseram assim mesmo ser governados por um rei, e Deus deu a eles o que eles pediram. Deus dá, mesmo às vezes na desobediência, Deus nos dá algo, tá? Não é, de repente não vamos ter sucesso, estamos fugindo da orientação e da graça de Deus. Mas quando Deus dá, né? Pedimos para Deus, quando Deus dá, porque pedimos e é da vontade dele, faça, Senhor, a tua vontade. Se for, Senhor, a tua vontade eu quero, Senhor, eu preciso. Aí você vai ser bem sucedido, né? E Deus deu o rei Saul, né, ao povo hebreu, né, ao povo judeu. E a gente vê que a princípio foi bom, mas depois começou o povo a sofrer. Mas deixa para lá, nós estamos falando aqui a questão de doutrina, né, a questão da disciplina, né, a questão da correção. Então, tá? O propósito da disciplina bíblica é frear o comportamento pecaminoso, tá? Lemos aqui, tá? No propósito, esse propósito. E o terceiro ponto aqui é o propósito da doutrina, da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado. Olha aqui que coisa. Não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo o quê? A igreja, né? O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto, né? Por causa do pecado que estava havendo, querendo tomar conta, querendo crescer dentro da igreja, né? Acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará, né? Quando não se há prática de ensinamentos de disciplina, né? Disciplina bíblica, a igreja fracassa, né? Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela, tá? Então, a igreja em si, né, não pode tolerar o pecado, nem dentro e nem fora, tá? O crente, a igreja de Deus, já tem que ser santa, tem que ser separada. E não pode, tá, tolerar o pecado.
Né? Que o pecado ele nos afasta de Deus. Era o que acontecia com o povo de Israel, quando a gente lê lá o livro de Juízes, né? O que acontecia? Eles pecavam, desobedeciam, né? Então Deus se afastava, Deus deixava por conta dos reis da terra, né? Quando eles reconheciam o poder de Deus, reconhecia Deus, aí Deus mandava um socorro para eles, né? Deus levantava um juiz para defendê-los. É assim que acontece, tá? Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Tá? Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que eu falei anterior, essa igreja de Tiatira. Tá? Eles já toleravam Jezabel, tá? Se consideram uma profetisa da igreja, mas ensinavam engano, tá? Ensinava prostituição, tá? E comia do sacrifício, né? De idolatria. Então a igreja de Tiatira, ela estava nesse caminho. E Jesus aqui chama a atenção do anjo da igreja, né? E a gente sabe que o anjo da igreja é o pastor, né? A gente sempre fala que é o pastor, o presidente, ele é o anjo da igreja. Ser anjo é ser o guardador, tá? É aquele homem, é aquela pessoa que Deus chamou, que vai prestar conta a Deus, tá? Ele tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, ele vai prestar conta a Deus, tá? Pelos atos, pelos fatos da condição da igreja. Por isso ele tem que corrigir, ele tem que disciplinar os membros faltosos. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Então, está aí para nós esse segundo texto falando do propósito da disciplina bíblica, tá? Vamos aqui para encerrar, vamos falar das formas de disciplina bíblica, as formas, né? As formas de disciplina bíblica. No primeiro ponto aqui vai dizer a disciplina como modo de correção, né? Disciplina, 90 dias, 30 dias, 1 ano, né? 6 meses, né? Meu tempo de menino, então era jovem, logo assim como me tornei membro da igreja, né? Eu me lembro muito bem que a disciplina para um obreiro, né? Quando o obreiro errava, né? Era no mínimo 1 ano, para ele voltar a ser obreiro. Já o membro da igreja é de 3 meses a 6 meses. Como o obreiro ele conhece, ele sabe, ele está sempre em reunião, ele está sempre em estudo com o pastor da igreja, então ele sabe as normas da igreja. Então, se ele errar, né? Se ele errasse, era 1 ano para ele voltar a ser o obreiro da igreja, né? Esse é o meu tempo que eu era mais jovem, que eu era menino, adolescente na igreja. Hoje está um pouco mudada, mas no meu tempo de menino a igreja era desse jeito. Tinha que ser, você tinha que ser igreja, você tinha que ser santo, você tinha que ser separado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a correção, ela é importantíssima para uma igreja que é santa. Diz aqui, as escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos, né? Correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão, tá? Porque o filho há a quem o pai, porque que filho há a quem o pai não corrige? Está em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigido em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um abastado e não de um filho, né? Quando não se é corrigido, ele é um filho abastado, tá? Porque não é corrigido e não foi disciplinado, não aceitou a disciplina da igreja. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando
um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Então a disciplina é para levar aquele que pecou, aquele que errou, tá? A restauração, a se restaurar, tá? Ou a se reconciliar. Tem que reconhecer o erro dele, aonde ele errou, aonde ele pecou, e voltar, tá? Está em Gálatas capítulo 6, versículo 1, tá? Vemos aí o primeiro ponto, a disciplina como um modo de correção. Segundo ponto, a disciplina como forma de restauração, tá? Restauração, a palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhar, o tal, significa na verdade restaurar. É usada em Mateus capítulo 4, versículo 21, para se referir aos reparos, remendos das redes de pesca. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo. A igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso a comunhão. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 e 8. O terceiro ponto aqui, para encerrar aqui, terceiro texto, falando das formas de disciplina bíblica. O terceiro ponto é falar da disciplina como modo de exclusão. Aí são aquela questão que não tem jeito. O membro não quer se restaurar, a pessoa não quer obedecer, tá? As ordens, obedecer a Bíblia, obedecer os ensinamentos do seu pastor, obedecer os ensinamentos da sua igreja. Então, de qualquer maneira, né, a gente usava uma palavra exclusão, excluída. Aqui na revista que apareceu exclusão, mas é uma palavra até proibida, né? Hoje se fala desligar, né? Desligado. E a Bíblia também fala de desligamento, né? Até o próprio Jesus disse que aquele que se desligar na terra será desligado no céu. Olha que responsabilidade aí, glória a Deus. De repente você que está me assistindo aí, né, está triste com alguma coisa, está aborrecido com alguma coisa na igreja, né? Está pensando em se desligar da igreja, está pensando a entregar o seu cartão de membro, né? Aqui o comentarista fala exclusão. E por um bom tempo a gente, nosso ministério sempre usava exclusão. Mas hoje é desligar. E a Bíblia não fala exclusão, a Bíblia fala desligar, né? Desligamento. O próprio Jesus disse que aquele que se desligar na terra será desligado no céu. Então, meu irmão, meu querido ouvinte, meu querido irmão, louvado seja o nome do Senhor. Se conserte, aleluia, se conserte com o Senhor, não se desvia não entrega seu cartão não, converse com o seu pastor, procure o seu pastor, aleluia, procure o seu líder, conversa com ele, não se desvie não, aleluia, porque se o teu pastor se desligar aqui da membresia da igreja, você vai ser desligado no céu, e Jesus está voltando, Jesus vem, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como vai ser? O que vai ser de mim se eu estiver desligado, né, da membresia da igreja, né? Se eu estiver sem conexão com o céu, se eu estiver desligado do céu, que foi Jesus que disse que aquele que for desligado na terra será desligado no céu, né? Então vamos pensar nisso aí e nos segurar o nosso passaporte, porque Jesus vem.
e não demora. Os sinais estão se cumprindo dia após dia. Então não é vantagem você, por qualquer circunstância, estar pedindo seu desligamento da igreja, não. Glória a Deus, você é igreja. Você é noiva, como nós estamos no ano passado. Você é eleita de Jesus. Você é eleita de Deus. Somos eleitos de Deus. Somos igreja de Deus. Somos noiva de Cristo. Aleluia. Somos corpo de Cristo, como nós estamos estudando. Louvado seja o nome do Senhor. E um corpo, se você se desliga, quando você machuca com uma parte do corpo, todo o corpo sente, né? Pare e pense. Glória a Deus, se restaure, se conserte a tua igreja. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, tem deixado, né, de fazer parte dessa igreja que vai morar no céu. Pensa nisso. Pensa nessas palavras de Jesus. Quem se desligar na terra será desligado no céu. Você pode continuar cantando, você pode continuar falando em mistério com Deus, você pode continuar, de repente, pregando, né? Você pode continuar, mas você está desligado da igreja, você está desligado no céu. Foi o próprio Jesus quem ensinou isso, que quem se desligar na terra será desligado no céu. É a exclusão. Louvado seja o nome. Por quê? Porque pecou, desobedeceu, né, a palavra de Deus. Louvado seja o nome. Vamos aqui para encerrar, tá? Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse inico. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Né? O apóstolo Paulo falando com esse membro que estava em desobediência. Tira de entre vós. Jesus disse que o machado está posto, né, na árvore. Toda não der fruto, se não der fruto, é cortada e lançada no fogo. É a disciplina, né? É cortado e lançado. Todo galho que não der fruto é cortado e lançado no fogo. Jesus, ele é o tronco principal. Jesus, ele é a árvore principal. Louvado seja o nome do Senhor. E ele quer que nós damos fruto, né? Então aqui o apóstolo Paulo manda que a igreja de Corinto tira este membro faltoso e chama-o de iníquo, tá? Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão, tá? Afastamento da comunhão quando você passa por uma disciplina aí de 3 meses, 6 meses, né? De 1 ano, no caso do obreiro, né? Esse aí é o afastamento. Mas quando você é desligado, tá? Você, né? Como diz a exclusão, é desligado mesmo. Aí você tem que voltar, levantar suas mãos cansadas. Eu estou voltando para Jesus. Preciso voltar para Jesus hoje. Aí você volta, né? Vai tirar aqui, né, o seu tempo de prova, né? São quando a pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor volta, faz sinal de aceitação, volta para os caminhos do Senhor, né? Ele tem um espaço aí de 3 meses para ir, né, se refazer, para ir voltar à sua comunhão. São 3 meses. Depois então o pastor, ele vai ao pastor, conversa com o pastor dá o direito a ele de comunhão junto à igreja. E que bênção que é, né? Quando aquele crente que está afastado volta à comunhão com o Senhor, tá? E não apenas um afastamento da comunhão, tá? O desligamento ou a exclusão, tá? Exclusão mesmo, tem que voltar para Jesus, tá bom? Se você foi excluído, se você foi desligado da comunhão da igreja, você precisa voltar. A hora é essa. Jesus vem, tá? Não demora, Jesus vem. Agora você que está afastado dos caminhos do Senhor precisa voltar, tá? Porque o que está desligado na terra está desligado no céu. Para você se ligar no céu, para você estar com o seu nome escrito no livro da vida, para você estar com o seu passaporte garantido para encontrar com Jesus, você precisa estar ligado à sua igreja. Oh, glória!
Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nessa noite, aleluia, no decorrer desta lição, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Alabanda e calacebe, andarachegue. Oh, aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Deus está falando com alguém através desta palavra, meu irmão. Deus está falando com você. Não rejeita, volta para Jesus hoje. Os sinais estão aí, os sinais estão se cumprindo. Eu estava falando hoje no meu trabalho, quando alguém falava sobre guerra, falava sobre os acontecimentos, eu falava assim, isso aí são sinais característicos da vinda de Jesus, essa briga que está aí, essa guerra. Jesus disse que no fim dos tempos haveria fome, era irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. Oh Jesus, aleluia. E não é o que nós estamos vendo aí, esta briga desenfreada, e parece que não vai parar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é porque Jesus está voltando e a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Não rejeite essa oportunidade, meu querido irmão. Não rejeite essa oportunidade, minha querida irmã. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Aleluia. Você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, o momento é esse. Louvado seja o nome do Senhor. E através desta lição, Deus está falando com você. Louvado seja Deus. Vamos aqui, está em Mateus capítulo 18, versículo 18. Vai falar daquele que está ligado na terra, está ligado no céu. Desligado na terra, está desligado no céu. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Mateus capítulo 18, versículo 17, quando ele é desligado da igreja, volta novamente a ser gentil e publicano. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído. Por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte, tá? Volte para Jesus hoje, meu querido. Você não é crente, Deus tem falado no seu coração, aceita Jesus como teu Salvador, tá? Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E é só Ele quem dá o passaporte para que você possa morar, entrar nos céus pelas portas, na cidade santa. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome que eu sinto Deus falando com você, através dessa lição. Eu sinto Deus falando na minha vida, falando comigo através dessa lição. Oh glória, eu creio que você está sendo alcançado, por esta palavra, por esta lição, que é de tão grande importância para a nossa vida, sobre a disciplina na igreja. O Pai ama, tá? O Pai corrige o Filho que ama. O nosso Deus não é diferente, o nosso Deus nos ama, o nosso Deus, Ele te ama, por isso Ele nos corrige. Vamos aqui à conclusão para a gente encerrar, que eu preciso de voltar ali para a oração. Nossa igreja está encerrando amanhã, tá? A campanha de oração pelo trabalho evangelístico que vamos realizar, e eu preciso orar um pouquinho com eles ali. Estou aqui na igreja, na minha sala aqui de professores, fazendo esse vídeo para você. Hoje eu estou na minha sala de professor. Glória a Deus. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco, aqui não tem ninguém não, que eu estou sozinho, mas eu vou mostrar para vocês a minha sala de professores, que funciona a classe das irmãs. Depois a gente passa para a aula. Então vamos aqui à conclusão. Nesta lição vimos o valor da disciplina cristã, sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre
os propósitos de Deus, quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Uma igreja que não tem disciplina, uma igreja que ignora a disciplina, ela perde o cheiro de Cristo. Aleluia. Ela perde o cheiro da rosa de Saron. Por quê? Porque perdeu a disciplina, né? Perdeu a disciplina, perdeu esse contato com Cristo e se compactuou, né? Se entregou ao mundo, se entregou ao Egito, se entregou, né? Lá para o inimigo, né? Para o oposto de Cristo, que é Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós somos a igreja disciplinada, temos disciplina, né? Nós temos o bom cheiro de Cristo, nós temos o bom cheiro da rosa de Saron. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, não se desvie, fique firme, segura com força esse passaporte, tá? Que custou caro, porque custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Deus abençoe a sua vida, tá? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Logo após eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha sala aqui, onde eu estou ministrando esse vídeo para vocês, para você nesse momento, tá? Eu quero mostrar um pouquinho da sala aqui, tá bom? E fiquem todos com Deus, na paz e na graça do Senhor Jesus. E um convite para você, não falte a EBD domingo, que domingo vamos falar, tá? Eu aqui fiz um relato rápido, um resumo da lição, mas o professor não tem mais tempo para falar com você sobre a disciplina da igreja. Então é importante que você não falte a aula domingo. Deus tem um encontro marcado com você na EBD. Aleluia. Deus tem um encontro marcado. Presta atenção, escuta o que eu estou falando, o que eu falo com você através da palavra de Deus. Deus tem um encontro marcado e Deus tem uma bênção toda especial para você na EBD. Portanto, não falte. Quero orar com você. Amado e soberano Deus, Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, muito obrigado, Jesus, por este momento. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, Senhor, por esta aula. Senhor, por falar aqui, Senhor, de disciplina, Senhor, da tua igreja, Senhor. Que eu possa, Deus, usar os teus servos professores, ó Deus, nesta EBD, Senhor, para falar ao coração, Senhor, da tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, do coração da tua igreja, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor, ao estudar, Senhor, esta lição. Pai, abençoa, meu Deus, os meus 48 inscritos, Senhor, nesse canal, Senhor, que vão assistir esta aula. Jesus, Senhor, possa continuar abençoando, Senhor, derramando, Senhor, chuva serote, aleluia, derramando chuva de bênção, Senhor, sobre cada um dos teus filhos que vão assistir este vídeo, Senhor, vão assistir esta aula, Senhor. Eu creio, Senhor, da prosperidade, da bênção, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Senhor, que coração triste, que o Senhor possa dar alegria. Senhor, se existe alguém, Senhor, que está, Senhor, pensando em se desviar, Senhor, da tua presença, dos teus caminhos, Senhor, o Senhor possa, Senhor Deus, fala nesse alto, Senhor, esse coração, Senhor. Derrama a tua bênção, derrama a chuva de bênção sobre os corações, Senhor, que vão assistir este vídeo. Eu creio, Senhor, na bênção, Senhor, eu creio na tua graça, creio na tua unção, Senhor, nas tuas poderosas mãos. A vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Agradecido a ti por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Vou passar aqui um pouquinho para vocês aqui, tá? A nossa sala de aula, para vocês conhecerem essa sala aqui, tá? Eu uso ela como sala dos professores, mas depois as irmãs, tá? Nossas professoras das irmãs, elas assumem aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a nossa salinha de aula, tá? Os professores aqui no domingo se assentam aqui, tá? E
a gente ministra a aula. E ó. Essa é a nossa salinha. Hoje eu estou ministrei o estudo aqui sobre a disciplina na nossa salinha de professores, no nosso quadrinho. Está meio ruimzinho, tem que trocar, mas Deus vai nos dar graça, a gente vai trocar, botar um quadro melhor, né? Em nome de Jesus. Esta aqui é a nossa salinha que temos, nossa salinha que temos aqui, tá bom? Deus tem nos abençoado grandemente aqui todos os domingos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique todos com Deus, fique todos na gloriosa paz do Senhor. Amém.